Não. Bom, pessoal, bom dia, tá? Professor Gustavo, professor do 8º ano, tá? Gostaria que vocês pegassem a apostilinha de vocês lá, tá? Volume 2, lá na página 22, sobre estações do ano, ok? Então, quantas estações do ano nós temos? Nós temos 4 estações do ano. Quais são elas? É o outono, o inverno, a primavera e o verão, tá? Por que acontece essas estações do ano? Elas ocorrem de modo opostos no hemisfério sul e no hemisfério norte, tá? Por exemplo, enquanto aqui no Brasil for inverno, um exemplo, tá? Lá no hemisfério norte, no caso a Europa, tá? Será verão. Então elas acontecem de modos opostos, tá? No hemisfério sul e no hemisfério norte. Enquanto aqui, por exemplo, no Brasil é inverno, lá na Europa, que é hemisfério norte, vai ser verão, tá? Então, um é o oposto do outro, ok? E por que isso acontece? Isso acontece por alguns eventos, né? Eventos astronômicos que marcam cada estação. Por exemplo, nós temos 2 eventos que acontecem, que é o solstícios, que marca o início do verão e do inverno, e temos equinócios, que marca o início do outono e o da primavera. Tá? Então, nós temos esses 2 eventos que acontecem, que marcam o início de cada estação do ano, que é o solstícios e o equinócios. Tá? Solstícios marca o início do verão e do inverno, e o equinócios marca o início do outono e da primavera. Ok? Então, vamos lá, vamos continuar aí. O outono, ele começa a partir do dia 20 ou 21 de março e ele vai até 20 ou 21 de junho, tá? O que acontece no outono? Os dias começam a ficar mais curtos, a temperatura começa a esfriar, tá? Gradativamente, então aos poucos, e as folhas das árvores, elas começam a cair, ok? Igual nós temos aí na imagem aí, ó, da apostila de vocês, aqui, ó. Então, essa imagem aqui se refere ao outono, ok? O inverno, ele começa do dia 20 ou 21 de junho, depois que termina o outono, tá? E o inverno, ele acaba entre o dia 22 ou 23 de setembro, tá? Essa estação do ano é a estação mais fria que nós temos, tá? Além do período do sol ser mais curto, então os dias é mais curto, tá? Então o período solar, o período de luz na Terra é mais curto, tá? Do que as outras estações. Então nesse caso aí os dias se tornam mais curtos, na verdade ele escurece mais cedo, né? Vamos colocar assim, o sol se põe mais cedo, tá? E as noites elas se tornam mais longas, ok? Depois nós temos também a estação da primavera, tá? A estação da primavera, ela vem depois da do inverno, ela começa entre o dia 22 ou 23 de setembro e ela vai até dia 21 ou 22 de dezembro, tá? O que acontece nessa época? Acontece um aquecimento gradativo da temperatura, tá? E também acontece o desabrochar das flores, tá? Das árvores, das plantas, tá? Então, como se fosse aqui na nossa imagem aqui, que nós temos aqui na apostilinha de vocês também, ok? E depois nós temos também o começo do verão, que vem depois da primavera, que ele começa entre o dia 21 e 22 de dezembro e vai acabar lá para o dia 20 ou 21 de março, tá? Ele possui dias mais longos do que as noites, tá? Então, por que o verão? Você lembra lá que a gente tem horário de verão, né? Que a gente adianta 1 hora, né? Por quê? Porque os dias se tornam mais longos, tá? Não o dia, a luz do dia, né? Vamos colocar assim, né? A luz do dia se torna mais longa e as noites se tornam mais curtas, tá? E também, na época do verão, a gente pode observar na nossa região aí que nós temos muitas pancadas de chuva,
tá? A gente tem ali finalzinho de dezembro, comecinho de dezembro ali, mais para frente um pouquinho, lá depois do dia 10, né, nós temos muita chuva, praticamente chove todos os dias. Por que isso acontece? Porque como a gente está na época do verão e a gente tem um aquecimento, né, pela luz do dia ser mais longa, esse aquecimento ele faz com que esse aquecimento evapora a água que está contida no solo, né? E com isso leva algumas pancadas de chuva. Tá? Então, na época do verão, acontece esses episódios aí, tá bom? Que a gente tem. E também nós temos. Por que acontece essas estações do ano? Qual é o motivo? Quais são as causas? Tá? Ela acontece pela inclinação da Terra em relação ao Sol. Tá? Então, vocês lembram que a gente estudou lá na matéria passada que a Terra ela possui uma inclinação? Tá? Então, por isso que acontece essa inclinação. Por isso que acontece as estações do ano, pelo fato da Terra ela ser inclinadinha, o eixo da Terra. Tá? Não é retinho, é inclinado. Tá? Então, o movimento dos planetas em torno do Sol dura um ano. Esse movimento recebe o nome de translação e sua principal consequência é as mudanças da estação do ano. Tá? Se a Terra não se inclinasse, se a Terra fosse reta, não existiria estações do ano e os dias e as noites teriam a mesma duração, tá? Teriam a mesma quantidade, teria 12 horas de luz e 12 horas de noite, diferentemente do que acontece durante as estações do ano, quando o dia é mais longo, outras as noites são mais longas e vice-versa. Tá? Então, acontece por causa disso, pela inclinação da Terra. Se não tivesse essa inclinação no eixo da Terra, não aconteceria as estações do ano, ok? Então tá aí, ó, para vocês verem, ó, tá? Não sei se vai dar para vocês ver certinho. Então aqui, ó, por que acontece as estações do ano, tá? Se a Terra não tivesse essa inclinação aqui, ó, tá vendo, de 23 graus aproximadamente, o que ia acontecer? O eixo da Terra é esse eninho aqui, ó, está dando para vocês ver, ó, tá? Então, se o eixo da Terra fosse retinho, igual esse M aí, ó, o que aconteceria? As estações do ano não ia acontecer e a mesma quantidade de luz durante o dia seria a quantidade de noite. Por exemplo, se eu tivesse 12 horas de luz solar, eu teria 12 horas noturna. Tá? Então, por que nós não temos isso? Porque a inclinação da Terra não deixa isso acontecer. E as estações do ano, ela acontece por esse motivo, pelo fato da Terra ser inclinada. Tá? Então, conforme a Terra faz o seu movimento, tá? De rotação, o que acontece? Ela vai mudando as estações do ano. Isso fazendo os dias serem mais longos ou as noites serem mais longas, ou os dias serem mais curtos e as noites serem mais curtas, ou vice-versa, ok? Isso depende de cada estação, tá? Bom, então, se a gente observar aí as datas, os dias que a gente falou, nós podemos perceber que as estações do ano, elas levam de 3 em 3 meses para acontecer. A cada 3 meses, nós temos uma estação do ano diferente, tá? Então, essa foi a aula aí sobre as estações do ano, ok? Bom, então, agora para a gente dar continuidade aí à aula, vamos falar um pouquinho sobre fases da Lua, ok? Então, primeira coisa, quantas fases da Lua nós temos? Nós temos a Lua nova, crescente, cheia e minguante. Então, nós temos 4 fases da Lua, tá? 4 fases da Lua, tá? Então, por que acontece, qual o motivo que acontece essa fase? Por que muda essa fase da Lua? Na verdade, não é a Lua que muda, tá? É apenas a porção que permanece iluminada pelo Sol. Então, a Lua, ela não muda. O que muda? É a quantidade de Sol que ela recebe, de luz solar que ela recebe do Sol, tá?
A Lua, ela possui um movimento também de rotação e translação, como a Terra. Okay? Então, a Lua também ela tem um movimento de translação e um movimento de rotação, como a Terra. Tá? Então, a Lua ela não muda. O que muda é a quantidade de Sol de luz solar que ela recebe do Sol. Tá? E por que ela recebe essa luz solar? Porque a Lua ela não tem luz própria, né? Então, o que nós vemos aí, vamos colocar assim, à noite, a hora que a gente olha no céu e vê a Lua, aquela Lua linda, né? Aquela parte iluminada da Lua é a quantidade de sol que ela recebe, a quantidade de sol não, desculpa, a quantidade de luz solar que ela está recebendo do Sol, tá? Então, demanda muito da posição onde a Lua está, que a gente está vendo apenas uma parte da Lua ou totalmente a Lua, ok? Então, por isso que nós temos, que a gente consegue ver ela. Não é que ela tem luz própria, é que ela recebe a luz solar, tá? O Sol ilumina a Lua. Então, algumas vezes nós vemos a Lua grande, algumas vezes nós vemos só um trechinho da Lua ou metade da Lua. Isso vai depender de cada fase da Lua, que a gente vai ver em seguida agora. Então, pessoal, o que acontece? Por que então que acontece essas fases da Lua? Porque ela não tem luz própria, tá? Então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas luas aí, ok? Então na Lua nova, tá? Que na hora que está no auge, né? No meio da fase da Lua, a gente não consegue observar, tá? Essa Lua totalmente. O que nós vemos é apenas um fio de luz. Eu coloquei uma imagem ilustrativa, tá? Para vocês verem. Então, o que nós vemos na Lua nova é apenas um raio de luz, tá? Só uma beiradinha de luz. Essa Lua é a Lua nova, ok? Bom, na outra fase, que no caso é a crescente, tá? Aproximadamente, tá? Uma semana após a fase da Lua nova, então as fases da Lua elas duram aproximadamente durante 7 dias, tá? O que nós vemos na Lua crescente é apenas a metade da Lua. Então, a metade da Lua recebe da luz própria, ok? Então nós vemos aí, ó, metade mais ou menos. Eu coloquei essa imagem que é só uma ilustração, tá? Que é metade da Lua que recebe a luz solar aí. Tá? Então, na Lua nova, a gente vê apenas um raio. Na Lua crescente, que nós vemos metade da Lua iluminada, ok? A metade da Lua que recebe a luz solar, tá? Outra coisa importante, que essa Lua aqui, na hora que já está caindo a tarde ali, já para a noite, vamos colocar assim, que o sol já está se pondo, nós já conseguimos observar a lua crescente, tá? Então, essa lua aqui, nós conseguimos observar ela já no início da tarde, tá? E até mais da metade da noite, um pouquinho aí, tá bom? Então, essa daqui é a lua crescente. Então, nós já vimos a lua nova, que nós vemos só uma flechinha de luz, e lua crescente, que é essa metade da lua aqui. Isso aqui é apenas uma ilustração, tá bom? Outra lua que nós temos, que nós sempre falamos, nossa, que lua bonita, né? É a lua cheia. Coloquei a imagem dela aí, ó, que a gente consegue ver, né? A lua cheia é a lua mais brilhante de todas as luas que nós temos, tá? Ela aparece logo quando o sol se põe. Na verdade, ela parece um sol gigante, né? Só que essa lua, ela é totalmente iluminada pela luz solar, tá? Por quê? Porque ela entra praticamente na frente do sol aí e a gente consegue ver ela totalmente iluminada pela luz solar, tá? Então, essa lua aí é a lua mais brilhante de todas as fases da lua. É a lua cheia, ok? Essa lua é a mais bonita de todas, né, no meu ver, né? Quando ela está
saindo, né, quando ela está aparecendo, ela fica uma bola gigantesca, principalmente aí na nossa cidade, né? Aqui na nossa cidade de Chapadão, ela começa a aparecer bem lá no fundo, assim, muito grande. Eu não sei se vocês já conseguiram ver ela aparecendo, mas é um espetáculo, né? Se tiver uma câmera muito boa, é uma câmera profissional, dá até para tirar uma foto, né? Fica uma imagem muito bonita aí, ok? Então, outra coisa, ela nasce em posições opostas, tá? Ao Sol. Então, ela nasce no horizonte, vamos supor, no leste, enquanto o Sol está se pondo lá no horizonte oeste. Então, uma é o oposto do outro. Enquanto a Lua está nascendo aqui, o Sol está nascendo, está se pondo aqui, né? Então, é a Lua nascendo e o Sol se pondo, tá? Então, essa Lua aí é a Lua cheia, tá? Então, pessoal, voltando aqui, ó, essa é outra Lua que nós temos, tá? É a Lua minguante, tá? Nós conseguimos ver ela no fim da noite, tá? E no início da manhã. Essa Lua aqui, ela vai diminuindo o seu tamanho. Com o passar dos dias, ela vai diminuindo. Então, ela aparece no seu primeiro dia, a metade da Lua, nós conseguimos observar, e conforme vai passando os dias, ela vai diminuindo a quantidade de luz que ela recebe do Sol, até voltar lá na Lua nova, tá? Então, essa Lua aí é a Lua minguante. Ela aparece metade, tá bom? Ela aparece metade da Lua iluminada pela luz do Sol. E conforme vai passando o seu período, os seus dias, ela vai diminuindo a quantidade de luz recebida pelo Sol. E até voltar lá na luz nova, tá? Então, essa Lua aí é a Lua minguante, tá? Ela tem a metade iluminada e a outra metade não está iluminada, tá? E seu período, ele vai diminuindo, o seu período não, desculpa, o seu brilho, ele vai diminuindo conforme os dias vai passando. Por quê? Porque aí depois a gente vai retornar novamente lá na lua nova, tá? Então o seu brilho, ele começa da metade da lua e depois ele vai diminuindo esse tamanho de luz recebida pelo sol, essa quantidade de luz recebida pelo sol, até nós chegarmos lá na lua nova novamente, ok? Então, aqui, para vocês entenderem melhor, ó, tá vendo o Sol, né? A Terra está aqui, a Lua está se movimentando aqui em torno da Terra, ok? Certo? Então, conforme a luz vai se movimentando aqui em torno da Terra, a luz que ela recebe do Sol, tá? Faz com que essas estações do ano, ela vai mudando, tá? Então, aqui, ó, Lua nova, depois Lua minguante, aí tem o quarto minguante e assim por diante, tá? Então, essa luz aqui do Sol que faz com que a gente vê a Lua, porque a Lua ela não tem luz própria, tá? E conforme a quantidade de luz recebida pela Lua, se faz as estações não, desculpa, as fases da Lua, tá? Então, essa daí foi a nossa aula de hoje sobre fases da Lua, ok? Então, voltando aqui, né, para nossa próxima parte aí da aula, sobre eclipse solar, tá? Eclipse solar e lunar, lá na página 27 da nossa apostila, tá? Que são esses eclipses? Eles são fenômenos astronômicos marcados pelo escurecimento total ou parcial, tá? Do Sol ou da Lua, tá? Então, eu coloquei algumas imagens aqui para vocês verem, ó, tá? Depois a gente vai estar discutindo cada uma delas. Então, o eclipse solar e lunar, ele pode ser dito como eclipse total ou eclipse parcial, tá? São fenômenos astronômicos que acontecem devido a alguns acontecimentos que temos, tá? O eclipse solar total é quando a Lua cobre totalmente a luz do Sol, tá? Então, o que acontece?
a Lua entra na frente do Sol e a sombra da Lua é projetada totalmente na Terra, tá? Então, vamos supor, eu tenho o Sol aqui e a Lua. A Terra está aqui. Vamos supor que a Terra é aqui a minha cabeça. A Lua está aqui. Quando a Lua entra aqui na frente do Sol, a luz solar não pega na Terra. Então, isso está fazendo um eclipse. Por quê? A Terra vai ficar totalmente escura, tá? E o eclipse parcial, a Lua não fica totalmente alinhada de acordo com a Terra. Ela fica um pouquinho mais para frente ou um pouquinho mais para trás. E a Terra ela vai ficar parcialmente escurecida, tá? E temos também o eclipse lunar, que é o quê? O tamanho aparente da Lua é sempre para cobrir totalmente a luz solar. Então, a Lua entra totalmente na frente do Sol, tá? E ele vai ser coberto. Esse fenômeno resulta no surgimento de um anel em volta da sombra da Lua. Então, ele vai surgir um anel na Lua, quando a gente tem um eclipse lunar. Aí, eu coloquei aqui ó, algumas imagens para vocês verem. Ó. Aqui é o eclipse total, tá? Aqui é um eclipse parcial e aqui é um eclipse anular da Lua, tá? Então, a gente só vê uma flechinha aí, ó, tá? Ok? Então, esses são alguns tipos de eclipses que nós temos aí, que a gente consegue, já observamos algumas vezes, ok? Uma experiência que dá para fazer também, para vocês verem mais ou menos como que funciona, é nós pegarmos uma lanterna, né? Pegar uma lanterna, pegamos uma bola, vamos colocar uma bola de futebol, né? E uma bola de tênis. Uma bola de tênis. Vamos imaginar que a bola de futebol é a Terra, a bola de tênis é a Lua e a lanterna é o Sol. Nós colocarmos a bolinha de tênis na frente da bola de futebol e iluminarmos com a lanterna. A sombra da bolinha de tênis vai ficar estabelecida lá na bola de futebol. Então, como se fosse um eclipse, tá? Na Terra. Mesma coisa se fosse ao contrário. Se a Terra entrasse totalmente na frente do Sol e nós não conseguimos ver a Lua, seria um eclipse lunar, né? Não teríamos, a Lua ficava totalmente escura, tá? Então, isso é alguns exemplos que a gente pode ver aí. Espero que tenha ajudado vocês, tá? Grande abraço a todos, fiquem com Deus.